Oi, eu sou a professora Camila Peixoto e você está no Gotas de Química. Hoje, finalmente, eu vou responder as suas dúvidas sobre pele, perguntas que vocês deixaram lá no Instagram, @Gotas de Química. Eu aproveito para te convidar a seguir o nosso perfil. Você vai ficar sabendo em primeira mão o que vai acontecer aqui no YouTube e também poder participar das nossas enquetes, dos nossos desafios. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, é de graça e você vai ter acesso a um conteúdo muito legal sobre química. Aproveita e deixa o seu like. Dito isso, prossigamos para a nossa gota de hoje, a Química da Pele, parte 2. Muito bem, nosso objetivo hoje é responder algumas perguntas que vocês enviaram e eu coloquei aqui algumas meio que numa ordem mais lógica para facilitar a explicação. É muito importante que primeiramente você assista a parte 1 dessa gota. Eu vou deixar linkado aqui nos cards e também na descrição do vídeo. Aí você vai ter uma noção melhor das explicações que eu vou dar aqui para vocês, tá? A primeira pergunta foi enviada pela Karina e ela pergunta o seguinte: por que a pele arde quando queima? Você tá lá no sol, né, se bronzeando, maravilhoso, e aí fica bem vermelhinho. Quando é no dia seguinte, você encontra o seu amigo e parece até que de propósito ele dá um tapa nas suas costas, né? A gente vai no céu e volta porque dá aquela ardência na hora. Por que isso acontece, gente? Vamos lembrar que quando nós estamos expostos ao sol, nós estamos recebendo radiação solar, radiação ultravioleta. Essa radiação, ela atinge a nossa pele e ela vai ativar uma substância química chamada prostaglandina. A prostaglandina é semelhante a um hormônio, só que ela não vai para a corrente sanguínea, ela atua somente na célula, onde ela é produzida, e nas células vizinhas. Ela deixa as nossas terminações nervosas muito sensíveis. E como eu já havia explicado no vídeo anterior, a nossa derme, a camada intermediária da nossa pele, ela é cheia de terminações nervosas. Então, quando vem alguém e bate em você, ou você se encosta em algum local, essa sensibilidade ela fica mais aflorada e aí você sente arder. A segunda pergunta foi o Yuri Rodrigues. Ele pergunta assim: por que os gaúchos, pomeranos, açorianos e descendentes de alemães soltam pele no verão? Bom, Yuri e quem estiver me assistindo aqui, o Yuri ele colocou aqui um grupo, né, de pessoas, enfim, que tem fototipos de pele 1 e 2, ou seja, são pessoas que têm a pele mais clara, mais sensível, que vão passar por queimaduras. Porém, essa questão do despelar, soltar a pele, ela pode atingir qualquer pessoa independente do seu fototipo, tá? Não somente os descendentes de alemães, por exemplo. E aí o que acontece? Mais uma vez, vem a radiação ultravioleta, só que dessa vez ela vai acelerar um processo que é natural no nosso organismo, que é a morte celular. Naturalmente, as células da nossa pele, elas morrem e vão sendo substituídas, existe uma renovação celular. Só que como esse processo leva alguns dias para acontecer, a gente não percebe que as células estão morrendo e que outras estão nascendo. Agora, quando a gente se expõe ao sol e sem proteção, sem tomar, né, cuidado com o horário, o que vai acontecer? Essa radiação ela vai modificar o DNA das nossas células e elas vão morrer muito mais rapidamente. E aí, como muitas células morrem em um tempo bem curto, forma uma camada mais espessa que acaba soltando. Então, o soltar a pele, o despelar, nada mais é do que células da nossa epiderme que morreram. As próximas perguntas vão ser 2 em 1, tá? Foi a Natiele e a Gabriela que mandaram e perguntam assim: por que a pele negra tende a ser mais oleosa? E como controlar a oleosidade da pele? Muito bem, vamos entender primeiro, meninas e meninos, que a oleosidade ela é natural, ela é produzida pelas glândulas sebáceas que existem na nossa pele. E ela é importante porque ela tem uma função de proteger e impermeabilizar a nossa pele, ou seja, impedir que a gente perca muita água
pela transpiração, né? Só que às vezes essa produção de óleo ela pode ficar descompensada, né? Na parte 1 dessa gota, eu já expliquei que existem 3 fatores que podem afetar e alterar essa produção de oleosidade. No caso da pele negra, que é a pergunta da Natiele, a pele negra é uma questão genética, tá? Então, existe a tendência de ser mais oleosa, é uma pele que é mais espessa, que tem os poros mais dilatados, né? Então, as glândulas sebáceas, elas são bem mais ativas, principalmente aqui na região do rosto e do colo, tá? Não quer dizer que não existam peles negras que sejam secas, normais, mistas. Existem, tá? Mas a tendência realmente é ser oleosa por uma questão genética. Agora, como que eu posso controlar essa oleosidade, né? A oleosidade, gente, eu acho que 2 questões fundamentais para a gente conseguir trabalhar com ela. São os maus hábitos, que precisam ser eliminados, e os bons hábitos que precisam ser incorporados. Então, quais seriam esses maus hábitos, né? Você consumir muitos alimentos gordurosos, você se expor demasiadamente ao sol sem proteção, você lavar várias vezes ao rosto. Isso é uma tendência que a gente tem. Eu digo porque eu tenho uma pele oleosa, e quando eu era adolescente, né, quando começava a brilhar um pouquinho, eu já corria para lavar, para poder tirar aquele brilho excessivo, né? Só que isso, gente, é um tiro no pé, porque se você remove esse óleo em excesso, o seu cérebro vai entender que você está desprotegido. Então, as suas glândulas sebáceas vão ser ativadas e vão começar a produzir mais óleo do que deveriam, tá? Então, a gente não pode lavar demais o rosto. Um outro mau hábito, muitas vezes, é usar água quente, né? Uma temperatura um pouco mais alta para se banhar, né? Para fazer essa limpeza. Ou mesmo você tocar o seu rosto e fazer a limpeza estando com as suas mãozinhas sujas, né? Então, todos esses maus hábitos a gente precisa eliminar, que vai nos ajudar a controlar a oleosidade. Os bons hábitos, agora, eles estão mais atrelados à questão de uma rotina de cuidados. Tem uma palavra que está aí muito na moda, né? Skincare. Então, esse cuidado com a pele. Quem vai estabelecer essa rotina, o passo a passo que você vai seguir e os produtos específicos que você vai usar, tem que ser um médico dermatologista, tá? Então, é importante que você procure um profissional que vai te orientar da forma correta. Agora, basicamente, né, essa rotina de cuidados, esse skincare, tem 4 passos. O primeiro passo é lavar o rosto, né, com um sabonete apropriado. Lembra, lavar o rosto não é para usar o sabonete do corpo, tá? Se você tem a pele oleosa como eu, então a tendência é que você vai usar um sabonete que tenha propriedades adstringentes, ou seja, ele vai remover mais essas impurezas e essa oleosidade. Depois que a gente lava o rosto, vamos para o segundo passo, que é tonificar. E aí nós vamos usar um tônico que vai complementar essa limpeza, retirar algum resíduo, até de maquiagem que tenha ficado, que o sabonete não tenha conseguido retirar. O tônico também ele dá uma sensação de refrescância e tem a propriedade também de diminuir os poros do nosso rosto. O terceiro passo, então, vai ser hidratar essa pele. E sim, mesmo uma pele oleosa precisa ser hidratada. Agora, não é qualquer tipo de hidratante que você vai usar. Você precisa usar um hidratante que seja oil free, ou seja, que ele não tenha óleos na sua composição, justamente para não acrescentar mais óleo na sua pele. E aqui, gente, um ponto importante, a hidratação, ela é tanto por fora, quando a gente usa um cosmético, né, um produto, quanto por dentro. Então, aquela recomendação, beba 2 litros de água por dia, não é só para funcionar bem os seus rins, não é só para eliminar o excesso de líquidos, né? É também para auxiliar nessa hidratação da pele. O quarto passo, muito, muito importante, é a proteção solar. Então, vale a pena você investir num bom protetor, bloqueador solar, tá? Existem produtos hoje já bem específicos para a pele oleosa, né? Com veículos como a base de água, né? Na textura de um gel, que não vão acrescentar tanta oleosidade assim, tá? Então, proteção solar é essencial, inclusive para você
que tem a pele negra, tá? Porque a pele negra também está sujeita a sofrer queimaduras. Então, todo mundo tem que se proteger. A próxima pergunta foi a Nick que enviou e ela pergunta o seguinte: como funcionam os tratamentos para acne com peróxido de benzoíla e sabonetes com zinco? Muito bem. Primeiro, a acne, gente, ela surge justamente desse aumento exacerbado da oleosidade. Isso geralmente acontece na nossa adolescência. Porque quando a gente atinge a chamada puberdade, os nossos hormônios sexuais, eles começam, né, a trabalhar e a modificar o nosso corpo. No caso, a testosterona para os rapazes e a progesterona para as moças. E aí, esses dois hormônios, eles são responsáveis, né, por ativar o trabalho das glândulas sebáceas. Só que eles ativam demais. Então, a gente acaba produzindo muita oleosidade. O nosso poro, né, ele ali pequenininho, não consegue dar vazão a esse óleo e acaba entupindo. E aí a gente tem a formação da acne. Agora, a acne ela pode ser desde um cravo até uma espinha, né? Até quando tem aquelas inflamações bem mais severas que chegam até a manchar o nosso rosto. Existem vários tipos de tratamento para acne, mas eu vou focar aqui nos dois que foi a pergunta da Nick, né? Primeiro, peróxido de benzoíla. O peróxido de benzoíla ele vai ser utilizado para tratar acnes de leves a moderadas e ele vai ter algumas funções importantes, né? Primeiro, ele é um agente oxidante e bactericida. Segundo, ele tem uma ação queratolítica. O que é isso? Quando você tem uma espinha no seu rosto, o que acontece? Os queratinócitos, eles começam a trabalhar e produzem uma capa de queratina que cobre aquela espinha. Então, quando você usa o produto com peróxido de benzoíla, ele vai dissolver, ele vai destruir essa camada de queratina, tá? E por fazer isso, ele acaba tendo também uma ação anti-inflamatória. E você vai encontrar, né, produtos aí no mercado, né, geralmente na forma de gel e pomada. Agora, as concentrações de peróxido de benzoíla podem variar, tá? Dependendo do produto que você está usando. Então, é muito importante que um médico oriente qual você deve comprar, né, qual a concentração correta para você usar. Com relação ao zinco, esse elemento mineral, esse metal, ele vai ter algumas ações importantes no organismo, tá? O zinco, ele auxilia nos processos de cicatrização, né, das lesões, no caso aqui, as lesões que acontecem na nossa face. Ele também tem uma atuação como anti-inflamatório e ele melhora o sistema imunológico. O zinco ele vai auxiliar aí os nossos glóbulos brancos responsáveis pela defesa, né, do nosso organismo a agirem aí contra agentes externos que venham a trazer algum problema para a gente, tá? E uma outra ação muito importante do zinco é que ele controla a queratinização, ou seja, a produção de queratina na nossa pele. Se ele faz esse controle, como ele organiza essa queratinização, acaba por controlar, né, por tabela aí, a oleosidade também, né, o trabalho aí das glândulas sebáceas. A ingestão de zinco, então, vai fazer parte, né, do nosso tratamento, que pode ser tanto via alimentação, né, com produtos alimentícios ricos em zinco, assim como também como suplementação, você tomando aí umas cápsulas. Existem ainda alguns produtos cosméticos que possuem zinco na sua composição, tá? E aí o dermatologista vai encontrar qual é o mais adequado para você utilizar. A próxima pergunta é da Kailana. Qual a composição química da melanina? Apesar de eu já ter falado sobre a melanina na primeira parte, eu acabei esquecendo de colocar aí uma questão importante, né? A melanina é um pigmento produzido por células chamadas melanócitos. Esse pigmento, ele quimicamente pode ser de dois tipos, feomelanina ou eumelanina. A feomelanina é a coloração mais clara e a eumelanina é o mais escuro. Agora, quimicamente, como que ele é produzido, né? Então, vai ser a partir de um aminoácido chamado tirosina. Essa tirosina sofre uma oxidação e forma, então, essas duas formas da melanina.
Por que eu puxei esse assunto? Para a gente relembrar o que é a melanina e poder responder a última pergunta aí, que vem do Juan. Quais os tipos de melasma? E melasma, gente, é um termo genérico, tá? O que é o melasma? É uma hiperpigmentação. O seu organismo, os seus melanócitos produziram melanina demais e esse pigmento em excesso acabou manchando o tecido epitelial, tá? O melasma, existem vários fatores que podem alterar, né, que podem sensibilizar os melanócitos. A exposição solar, alterações hormonais, como acontece, por exemplo, na gravidez, né? Muitas mulheres relatam que após a gravidez, que durante a gravidez acabam adquirindo melasma por causa dessa alteração hormonal. E um outro fator que pode interferir aí no surgimento de um melasma são as inflamações, né? Via uma acne, por exemplo, que você tem, ou até mesmo a cirurgia que você faz, um corte, aquele processo inflamatório, quando, né, cicatriza, se recupera, acaba deixando ali uma mancha, tá? Então, melasma é um termo genérico. O que vai existir de diferente são as manchas, né? Existem manchas, por exemplo, manchas senis. As manchas senis, elas são aquelas manchas que os idosos apresentam, né? Aqui nas mãos, nos braços, no colo. Por que essas manchas surgem? Porque ao longo dos anos, o ser humano ele vai se expondo à radiação solar. E um detalhe importante, o melanócito, ele guarda informação, tá? O melanócito, ele tem memória, então, com o passar dos anos, ele vai sendo sensibilizado e ele vai produzindo melanina. Depois ele é sensibilizado de novo, ele produz mais melanina. Ele é sensibilizado de novo, ele produz mais melanina. Então, essa quantidade de melanina que ele vai produzindo é cada vez maior, nunca volta para o original, para a primeira vez que ele produz. Então, com o passar do tempo, você vai começar a ver o aparecimento dessas manchas, né, em função dessa exposição ao longo de toda uma vida. Existe ainda um outro tipo de mancha que é uma mancha natural, que ela é característica da pessoa, que são as sardas. Inclusive, o Yuri perguntou, né? As sardas é genética ou é química? Né? Pode se perder as sardas com o envelhecimento? Então, as sardas, elas são conhecidas como efélides. As pessoas ruivas, né, ou muito loiras, muito brancas, acabam tendo como característica natural a existência dessas sardas, efélides. Só que elas podem ser agravadas, né? Vou usar essa expressão, agravadas com o passar do tempo, se você vai se expondo à radiação. Inclusive, o que eu mais falei nesse vídeo foi sobre radiação, né? Radiação ultravioleta, radiação, exposição solar. É algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, proteção, sim, todos os dias, independente de se você vai à praia ou não, tá? E quando for se expor aí para se bronzear e tal, tem que ter cuidado também com o horário, tá? Lembrando, gente, que pele precisa de manutenção. Os cuidados com a pele precisam de manutenção. Da mesma forma que a gente faz com o nosso cabelo, de vez em quando vai lá dar uma parada, corta, quem pinta o cabelo retoca a raiz, faz umas luzes de novo porque a raiz cresceu. Então, do mesmo jeito que a gente faz essa manutenção no cabelo, nós precisamos fazer essa manutenção na nossa pele, né? Se você teve melasma e você pode ter chegado até o ponto de fazer um tratamento, ficou tudo lindo, tudo limpo, e depois de um tempo, quando você foi ver, voltou tudo de novo. Por quê? Porque não houve a manutenção adequada. Então, vamos ter atenção nessa questão, tá? Se você ficou com alguma dúvida, se você quer que eu aborde mais detalhadamente algum assunto específico, deixe aqui nos comentários. Se a sua pergunta não foi respondida, não fique triste, ela está no nosso banco de dados e no tempo oportuno eu vou respondê-la, tá bom? No mais, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, um beijo e até a próxima gota. Tchau!